Bem-vindo a mais alguns minutos de aprendizado. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Sabe, existe uma pergunta que muita gente bem-sucedida, com um ótimo salário, acaba se fazendo em algum momento. Poxa, por que eu não sou rico? A resposta para isso, que foi descoberta depois de, décadas de pesquisa, pode ser um verdadeiro choque. Ela basicamente vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente acreditava saber sobre o que é riqueza. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem a imagem que todo mundo faz da riqueza, né? Aquela coisa de filme, carros de luxo, casas gigantes, um espetáculo de consumo. Mas do outro lado, a gente tem a realidade, aquilo que os pesquisadores descobriram de fato. Um estilo de vida que tem muito mais a ver com autodisciplina, planejamento e, acredite, frugalidade. É exatamente esse conflito que a gente vai desvendar hoje. A nossa jornada aqui vai ser bem reveladora. Primeiro, vamos começar expondo o que é essa grande ilusão sobre a riqueza. Depois, e isso é crucial, a gente vai redefinir o que realmente significa ter sucesso financeiro. Na sequência, vamos dar uma espiada no verdadeiro manual dos milionários, como eles vivem e pensam. E por fim, vamos descobrir o segredo de como a maioria das grandes fortunas é de verdade construída. Então vamos lá, começando pela tal da ilusão. Um grupo de pesquisadores decidiu que ia estudar os super ricos. E para isso o que eles fizeram? Foram direto para os bairros mais luxuosos, mais chiques dos Estados Unidos. A lógica era simples, é lá que os milionários devem morar. Só que o que eles encontraram lá, foi algo totalmente inesperado. Pois é, atrás das portas daquelas mansões e dentro daqueles carros importados, a verdade era outra. Aquele estilo de vida de consumo altíssimo era, na maior parte das vezes, só uma fachada. Essas pessoas tinham sim uma renda muito alta, ganhavam um dinheirão. Só que o patrimônio líquido delas, sabe, aquilo que realmente sobra e se acumula, era baixíssimo. Elas não estavam construindo riqueza, elas estavam, na verdade, torrando cada centavo que ganhavam para manter as aparências. E isso nos leva direto para a lição mais importante de todas, a base de tudo. A confusão que se faz entre renda e riqueza é, de longe, o principal erro que impede as pessoas de ficarem ricas de verdade. Entender bem essa diferença é a chave que abre todas as outras portas. A definição é muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Riqueza é aquilo que se acumula, não aquilo que se gasta. Ter uma renda alta e despesas igualmente altas não é ser rico, é só ter um padrão de vida caro. A verdadeira riqueza é o patrimônio, sabe? São os ativos que crescem, que geram mais dinheiro mesmo quando a gente está dormindo. É o que fica, não o que vai embora. E pode esquecer aquela ideia de ganhar na loteria ou receber uma herança de família. A pesquisa mostra de forma muito clara que a grande maioria das fortunas não vem do acaso. Elas são, na verdade, o resultado de anos e anos de planejamento, de trabalho duro e, talvez o mais importante de tudo, de uma disciplina de ferro. É um jogo de maratona e não uma corrida de 100 metros. Certo. Então, se o segredo não é gastar muito, como é de fato o estilo de vida de um milionário comum? Os pesquisadores descobriram um perfil que se repete de forma surpreendente, um padrão que pode ser resumido em apenas 3 palavras. Frugalidade. É isso. Essa é a pedra fundamental, a base de toda a construção de riqueza. Ser frugal é basicamente o oposto de desperdiçar. É ter um comportamento que valoriza a economia no uso de qualquer recurso, seja dinheiro, tempo, energia. E essa característica aparece de formas muito concretas, que dá até para medir. Vamos ver um exemplo bem prático. Dá uma olhada nesse número. $399. Sabe o que é isso? Esse é o valor máximo que um milionário americano médio já pagou por um terno. Metade de todos eles nunca gastou mais do que isso. Eles simplesmente não precisam de roupas caras para se sentirem ricos ou para provar algo para alguém. E a história se repete com sapatos. O milionário típico nunca pagou mais de $140 por um par. Mas por quê? O motivo é simples. Eles entendem que gastar fortunas com símbolos de status social é exatamente o caminho para não acumular riqueza. É uma armadilha. E com relógios, adivinha? A mesma coisa. O preço máximo pago pela metade dos milionários, apenas $235. Eles valorizam a função, a utilidade e não o status que a marca carrega. Aí fica a pergunta, né? Quem é que está comprando todos esses produtos de luxo caríssimos? A pesquisa aponta exatamente para aquelas pessoas de alta renda, mas que estão longe, muito longe de serem ricas. Vamos pensar nisso como se fosse um jogo, um esporte. A maioria das pessoas foca só no ataque. Ganhar mais dinheiro, ter uma renda maior, mas os verdadeiros campeões financeiros, os milionários, eles são mestres na defesa. Eles sabem que o que importa não é o quanto se ganha, mas sim o quanto se consegue guardar.
No fim das contas, é a defesa que ganha o campeonato da riqueza. E os hábitos dessa defesa financeira são simples, mas extremamente poderosos. Primeiro, viver bem abaixo das próprias posses, sempre. Segundo, dedicar tempo, de forma eficiente, para o planejamento financeiro. E terceiro, e talvez o mais profundo, acreditar que a independência financeira é muito, mas muito mais importante do que o status social. E os dados não mentem. Esse gráfico aqui mostra uma coisa fascinante. Os verdadeiros acumuladores de riqueza, os milionários, dedicam quase o dobro de horas por mês planejando seus investimentos do que as pessoas com a mesma renda, mas que não conseguem acumular patrimônio. Eles são proativos, eles tomam as rédeas do próprio futuro financeiro. Agora, se preparem para uma das maiores surpresas de toda a pesquisa. Uma descoberta que simplesmente destrói aquele mito do dinheiro antigo, da riqueza que passa de geração em geração. Olha só para esse número. É impressionante. Mais de 80% dos milionários nos Estados Unidos são de primeira geração. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não nasceram em berço de ouro. Eles construíram a própria fortuna do zero, aplicando exatamente os mesmos princípios que a gente viu aqui. Disciplina, trabalho duro e, claro, frugalidade. E isso nos leva direto para um fenômeno chamado a armadilha geracional. Funciona assim. A primeira geração, o construtor, cria a riqueza com muito sacrifício e frugalidade. Aí, querendo dar aos filhos tudo aquilo que não tiveram, eles criam os herdeiros num ambiente de alto consumo sem limites. O resultado? A segunda ou, no máximo, a terceira geração, sem ter os hábitos que criaram a fortuna, acaba destruindo tudo. Então, depois de tudo isso, qual é a verdadeira lição que fica? É que a construção de riqueza não é um grande mistério, e muito menos um golpe de sorte. Na verdade, é uma habilidade, uma disciplina que qualquer pessoa pode aprender, e, mais importante, aplicar na própria vida. No final das contas, a mensagem principal é esta. Construir riqueza de verdade tem muito menos a ver com o tamanho do contra-cheque e muito mais a ver com a força da disciplina pessoal. Trata-se de dominar a defesa financeira e de priorizar a segurança de longo prazo em vez do prazer imediato de curto prazo. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão, para cada um pensar com calma. O estilo de vida que se leva hoje está construindo riqueza de verdade ou está construindo apenas a aparência de riqueza? A jornada para a independência financeira não começa com salário maior, ela começa com uma nova forma de pensar. Curte o vídeo e se inscreva no canal, isso nos ajuda a melhorar e a trazer mais conteúdo de qualidade. Até o próximo vídeo!